podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia explodida, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Hoje estamos aqui reunidos para lembrar de 3 pessoas que tiveram uma importância muito grande aqui no nosso país: Jango, Brizola e Darcy. Eu queria chamar para compor a mesa para falar sobre o Jango, o Trajano Ribeiro e o João Vicente Goulart. Para falar sobre o Brizola, o nosso companheiro Ney Ortiz Borges. E para falar sobre o Darcy Ribeiro, o Eric Nepomuceno e o Paulo Ribeiro. E isso é muito importante porque 3 desses palestrantes são signatários da Carta de Lisboa: Trajano, Ney. O título do nosso evento é O Brasil que nós perdemos. O que isso significa? Se o Jango tivesse concluído o governo dele, se ele tivesse conseguido fazer as reformas de base, se o Brizola tivesse chegado à presidência da República e se o Darcy tivesse conseguido implantar os CIEBs em todos os estados. Então, isso é uma homenagem a esses 3 grandes brasileiros. Boa noite a todos, boa noite, Zé. Para mim é uma satisfação hoje estar aqui. Estava em Brasília, mas eu disse, agora vou ter que vir para cumprir com essa determinação da nossa matéria aqui. Boa noite a todos. Eu acho que sempre é um reencontro do PDT quando nós nos reunimos, essa grande família trabalhista que há tanto tempo estamos juntos, lutando, há tanto tempo estamos no caminho traçado pelo trabalhismo, esse trabalhismo que se remonta a tanto tempo, trabalhismo de Getúlio, trabalhismo de Pasqualini, de ideologia tão nacionalista e tão bem pensado, e com tantas lutas e tantas conquistas no Brasil. Tanto tempo depois, nós vemos hoje no Brasil não somente as vitórias do trabalhismo, mas como o trabalhismo hoje, em certo sentido, traz esse legado e que eu acho, viu, Trajano, Ney Ortiz, que nós devemos debater. Eu acho que não basta nós lembrarmos apenas as conquistas do passado se nós
na atualidade, que perdemos Jango, perdemos Getúlio, perdemos Brizola, não encontrarmos um denominador comum para prosseguir essa luta dentro do difícil quadro político da nação brasileira. Um quadro político que vemos hoje tanta dificuldade de realização e implantação das ideias trabalhistas. Porque, na verdade, o que nós vemos hoje? Nós vemos que em 1964, o golpe, e daqui a pouco a gente entra dentro do mecanismo e da memória do golpe, após 20 e tantos anos de luta, saímos da ditadura e temos hoje no Brasil mais de 25 anos de tranquilidade democrática. E mesmo assim, hoje, nós não conseguimos atingir e nem sequer modificar ideologicamente as verdadeiras lutas do trabalhismo e as verdadeiras proposições do trabalhismo. Zezé falava da Carta de Lisboa, que nós estivemos lá. Nós assinamos a Carta de Lisboa, ainda no exílio, para construir uma opção para o povo brasileiro, como dizia Brizola, e ratificamos essa opção na Carta de Mendes. E nesta Carta de Mendes nós construímos o entendimento que o trabalhismo brasileiro seria o caminho para o socialismo. E nada disso ainda aconteceu. Nós viemos atualmente de aliança em aliança, a reboque do PT, diga-se de passagem, a reboque do PT, porque eu lembro da primeira eleição que nós disputamos em 82, e foi, sem dúvida alguma, uma covardia quando a ditadura proibiu as coligações. E nós fomos obrigados, o trabalhismo, a disputar as eleições com candidatos próprios em todos os níveis, de governador a vereador na mesma seta. E foi aí que nós construímos e crescemos e fizemos um grande salto qualitativo e quantitativo do partido. E construímos o trabalhismo forte no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, aonde Brizola ganhou, estando atrás na época com 2% e ganhou a eleição. Tudo isso, companheiros, quando a gente olha hoje essa longa história, nós temos que fazer uma reflexão, e uma reflexão profunda, principalmente quando estamos há pouco mais de um ano, não de celebrar, mas estamos há pouco mais de um ano de que aqui no Brasil, antes da Copa do Mundo de Futebol, nós vamos ter os 50 anos do golpe, e esse país precisa fazer uma profunda reflexão sobre os acontecimentos antes dessa festa do futebol. Isso já vem acontecendo, essa reflexão, em muitas universidades, na academia, mas não está acontecendo na nossa juventude, não está acontecendo nos debates que, como a convocação hoje para nós falarmos, o Brasil que Jango, Brizola sonharam para nós. Em 1964 os debates estavam na rua, se discutia o país na universidade, na esquina, nas associações, nos sindicatos, o que hoje nós não temos mais e estamos tentando imprimir. Nem sequer ainda os próprios livros escolares têm uma lembrança daquilo que aconteceu, e ainda hoje, nos livros escolares brasileiros, o golpe de 64 passa como voando, como se os verdadeiros golpistas que romperam a democracia, que traíram a Constituição, que derrubaram o governo eleito e constitucional do presidente João Goulart, tivessem a suficiente força de, inclusive, até hoje, esconder das novas gerações a verdade daquilo que aconteceu. Então, temos que sempre recordar o seguinte: 1964, quando o Jango assume, nós tínhamos um PTB que era o verdadeiro trabalhismo, não o PTB de hoje que está completamente desfigurado, mas era o nosso
trabalhismo, das nossas raízes, que Jango conduziu desde sua saída do Ministério do Trabalho. Quando ele propõe o 100% de aumento do salário mínimo, que inclusive hoje ele está impresso no atual salário mínimo, porque ele está inserido dentro do salário mínimo atual, aquele 100%, e Jango sofreu, desde aquele momento, como ministro do Trabalho, as perseguições da então famosa Manifesto dos Coronéis, que depois vieram a ser os generais que participaram do golpe de 64. Mas diga-se de passagem, e isso é bom a gente relembrar um pouco, que 1964 se dá num contexto onde nós tínhamos um mundo dividido em dois. Um mundo onde a Guerra Fria tinha o totalitarismo do capitalismo por um lado, após a Segunda Guerra, hegemonicamente ganho pelos Estados Unidos, e a União Soviética do outro lado, que também tinha uma interdependência que pouca gente e poucas pessoas se intrometiam, cada um nos quintais dos outros. Mas 64 acontece e Darcy sempre dizia isso, que Jango caiu pelos seus acertos e não pelos seus erros. Eu até trouxe algumas passagens sobre aquele momento de período do golpe de Estado. Era um momento difícil, era um momento onde Jango assume primeiro com a renúncia do presidente Jânio Quadros, numa situação em que o Brasil estava profundamente dividido. E isto acontece quando os países se dividem e se dividem em posições profundamente antagônicas, que muitas vezes é difícil de sobreviver às crises políticas. E digo isso porque, quando Jango cai, ele propõe as reformas de base no dia 13 de março, no famoso comício, e aquele comício, aquele discurso de Jango, se nós lermos detidamente hoje, é a sua carta-testamento. Ali, se vocês olharem detidamente, ele sente que aquilo ali é a proposta que ele queria para o Brasil. E não podia mais recuar daquele momento. E naquele momento existia o Brasil dividido, como a Venezuela está dividida hoje, entre oposição e governo. Quando o país se divide tão radicalmente, fica muito difícil você compor qualquer solução política, como era do caráter de Jango, a composição, o diálogo, para continuar avançando. E muitas vezes no exílio, Jango disse a vários amigos que talvez ele tivesse errado se ele tivesse recuado das reformas de base, não no dia 13, mas no dia 14 e 15 de março. Se vocês virem e lerem a proposta da mensagem enviada ao Congresso Nacional, ela é muito mais sólida e consistente do que as propostas no palanque aqui na Central do Brasil no dia 13. E isso assustou. E assustou porque nós tínhamos no Brasil uma composição partidária como é hoje. Hoje o PT governa com vários partidos políticos, senão não governaria esse país. E em 1964 se dá essa divisão porque o PTB vinha governando com o PSD há muito tempo. E quando se radicalizam as propostas, o PSD, muito pouca gente do PSD, aceitava as reformas de base, mas lenta e gradualmente. E foi uma das coisas que Jango no exílio, Trajano, sempre dizia. Muita gente atropelou pelas reformas. E aí nós temos a Frente Nacionalista, que atuou com os sindicatos, com a CGT, com o PCB, com as ligas camponesas, exigindo, inclusive, fechar o Congresso Nacional e fazer uma Constituinte sem os parlamentares. Ou seja, também queriam atropelar a Constituição brasileira, que foi atropelada pelos militares e pelo capital internacional.
Então hoje, quando nós falamos, quase 50 anos depois, o porquê que Jango caiu, eu acho que estamos discutindo ainda hoje como fazer do trabalhismo um partido que realmente possa ter o desejo de transformar a sociedade brasileira. Nós temos que transformar, se queremos ser um partido socialista, colocar as propostas como Partido Socialista e não, como dizia Brizola, quando nós perdemos a sigla do nosso PTB. Lembro-me que quando fazíamos um partido lá no Rio Grande do Sul, Brizola dizia assim: olha, nós tínhamos um caminhão velho que era conhecido por todos. Voltamos ao Brasil, tiramos o caminhão velho e saímos a trabalhar com o nosso caminhão velho. Nos roubaram o nosso caminhão velho, mas não importa, dizia ele. Nós temos crédito, compramos um caminhão novo. E esse caminhão novo, dizia ele, tem mais máquina, tem mais caixa e vai mais longe. E não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. A reflexão que temos que fazer é um pouco mais profunda do porquê nós devemos retomar as propostas ideológicas do trabalhismo. Nosso partido tem, sem dúvida alguma, que retomar o debate ideológico das propostas de transformação. Nós não podemos mais estar num partido que só discute política eleitoral. Nós temos que ter um partido que discuta política ideológica e de transformação social. Se nós tivermos, Trajano, de que fazer uma proposta que queremos mudar a Constituição, de termos uma Constituição socialista, seria muito mais interessante, não somente para a luta do trabalhismo, como é a reimplantação do trabalhismo, mas principalmente para que as nossas consciências estejam claras de que a luta tem que ser ideológica e não eleitoral. Eu lembro-me que Jango dizia no exílio, talvez eu tenha errado, mas hoje, 50 anos depois, estas lutas que todos diziam ser ultrapassadas, até pela passagem dos anos, elas estão cada vez mais vivas e necessárias à transformação da sociedade brasileira. A reforma agrária, quando Jango propôs a reforma agrária, sem dúvida alguma, o Brasil naquele momento necessitava de uma reforma agrária, quando a sua sociedade, na época, apenas 25% de nossa população morava nos grandes centros, 75% da população brasileira morava no campo. Se já naquele momento era difícil implantarmos a reforma agrária, imaginem hoje, quando se inverteram e hoje só apenas 25% da população é que mora no interior, ou seja, no campo, e 75% da população brasileira mora nos grandes centros urbanos, com a violência que isso veio a desencadear e com todos os problemas a serem saneados. A reforma agrária, quando Jango a queria implantar, evidentemente que não era a distribuição ou a colocação de um contingente humano no Amazonas. Não se faz reforma agrária por mais boa vontade que se tenha, colocando contingentes humanos fora dos grandes centros de consumo, fora dos centros assistenciais, fora da atividade de assistência técnica e principalmente fora do mercado de consumo. Então, todos esses debates, a reforma educacional, que eu acho que o Paulinho vai abordar, a reforma educacional que Darcy, que Anísio Teixeira, Paulo Freire queriam fazer para o Brasil, uma reforma que até hoje nós necessitamos de realizá-la, de federalizar talvez a educação básica no nosso país, para dar principalmente às nossas crianças, que serão o futuro da nação, a dignidade necessária e o conhecimento de nação, de soberania e de liberdade que nós precisamos dar. Então, quando falamos no golpe de 64, muitas vezes hoje nós debatemos algumas questões que elas são, sem dúvida,
fundamentais para debatê-las novamente. O problema de fazer reformas é o problema de fazê-las constitucionalmente. Nós não podemos atropelar a Constituição, mas se não conseguirmos ter a nossa dignidade, os nossos debates ideológicos, sem dúvida alguma esse país será dividido e eternamente manejado pela alta aristocracia, pela burguesia e pelas elites nacionais que Brizola tanto combatia. Hoje nós vemos um outro grande foco, que apesar de que tanto reclamam da liberdade de imprensa, nós temos um grande problema das empresas de comunicação, que o próprio governo Dilma está dando mais de 80% das verbas de comunicação para as grandes empresas, para a Rede Globo. A imprensa alternativa hoje tem muito pouco acesso às verbas públicas de comunicação. Então nós temos que ver que a América Latina, inclusive a Argentina, já está tentando refazer esta regulamentação. É impossível ter um grupo como o Clarim na Argentina, que detém 300 estações de rádio, 72 emissoras de televisão. Como é que você vai ter a liberdade de imprensa ou vai ter a liberdade dos grupos que pertencem à imprensa para expressar a opinião? Então, é muito difícil. Então, eu acho que nós devemos nos preparar, e principalmente aqueles que têm mais conhecimento, mais visão daquilo que foi o trabalhismo, termos em mente que 2014, nessa profunda reflexão, nós temos que tomar o nosso rumo e, sem dúvida alguma, dizer e acompanhar aquilo que dizia Brizola: o nosso caminho novo, nós não seremos mais caudatários de ninguém. Obrigado. Obrigado. Bom, depois que o João Seco fez esse apanhado, resta pouca coisa para falar, embora o governo do Jango tenha sido, sem dúvida nenhuma, o governo mais fértil, mais criativo, mais progressista e eu diria até mais revolucionário, num certo sentido, da história contemporânea do Brasil. É verdade que nos últimos anos nós conhecemos muitos avanços na área social, o próprio processo de reforma agrária avançou um pouco, mas nunca na história do Brasil se teve um período tão rico como o período do governo do Jango. Foi ali que floresceu tudo: o cinema, a música, o pensamento político e social brasileiro. Quanto se escreveu naquela época, quanto se publicou sobre a realidade brasileira, sobre as perspectivas que o país possuía. Isso porque o Jango garantiu absolutamente o exercício das liberdades democráticas no Brasil. Nenhum governo foi tão democrático até o advento do governo do Jango quanto o governo do Jango. Mesmo no governo Juscelino, mesmo no governo do próprio Getúlio, volta e meia, a liberdade de expressão, de manifestação, de mobilização popular era reprimida. O governo do Jango, não. Eu acho até que houve um exagero aproveitado pelos inimigos da democracia e principalmente pelos inimigos da independência e da soberania brasileira. Porque o embaixador norte-americano Lincoln Gordon
a partir de 1962, ele passou a exercer escancaradamente atividades conspirativas, financiando e articulando contra o governo do presidente João Goulart com a maior tranquilidade, sem nunca ter sido molestado. Teve muita gente que ficou de cabelo em pé com a história do mensalão, principalmente alguns ministros do STF. Eu não sei onde eles estavam em 62. Eu não sei onde eles estavam. Eu sei onde eu estava. Porque em 62, o embaixador norte-americano financiou a campanha de 128 deputados federais. Não para que eles aprovassem projetos de interesse do governo federal, como foi o caso do mensalão. Não, foi para que eles impedissem a aprovação de projetos de interesse do Brasil e que eventualmente contrariavam os interesses norte-americanos no Brasil. Eu imagino que o presidente Joaquim Barbosa teria um infarto. O nosso senador Pedro Taques, hein, empalideceria diante de um quadro desse. Um embaixador estrangeiro não foi um dirigente do PTB, nem do PT, nem de qualquer partido, que saiu criando facilidades e vantagens para deputados para que eles votassem dessa ou daquela maneira. Não! Foi um embaixador estrangeiro que estava dedicado 24 horas por dia a derrubar o governo do presidente João Goulart. Quem quiser saber disso, leia o livro do embaixador. Brasil, uma segunda chance, rumo ao primeiro mundo. E nesse livro ele diz com todas as letras que ele resolveu financiar as campanhas dos deputados repetindo uma prática que os Estados Unidos adotaram, João Vicente, na Itália, quando se restabeleceu a democracia italiana e os americanos ficaram com medo que o Partido Comunista Italiano, que era fortíssimo, fizesse a maioria no parlamento italiano. Então financiaram os deputados da democracia cristã italiana para impedir o avanço do Partido Comunista. Então ele achou que no Brasil ele tinha o dever, como guardião supremo da democracia no continente americano, de financiar os deputados que fossem dóceis aos interesses, senadores também, e generais também. Correu dinheiro através do IPAD e do IPES, Instituto Brasileiro de Ação Democrática e Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais. IPAD também. Já falei, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Então, só um governo democrático, extremamente democrático, podia permitir que ficasse funcionando essas entidades, sendo que sabidamente eram financiadas pelo governo norte-americano e pela CIA. Então o governo do Jango foi um marco que colocou o Brasil ali sim, rumo ao primeiro mundo. Porque o que o Jango queria? O que o Jango disse? O Jango disse: eu quero criar 1 milhão de novos proprietários rurais. Ele não queria prejudicar ninguém, não queria expropriar a propriedade de ninguém,
Ele queria criar 1 milhão de novas. O que significava isso? Isso significava criar um mercado novo de cerca de 5 milhões de consumidores. Imaginem o que significava isso para o desenvolvimento econômico brasileiro. Seriam 1 milhão de novas geladeiras, 1 milhão de rádios, 1 milhão enfim, de tratores, 1 milhão que seriam comprados pelos novos proprietários que precisavam, inclusive, receber estímulo financeiro, assistência técnica, etc. Mas a ideia era essa. Então, isso que nós vimos recentemente, de que o mercado interno brasileiro segurou um pouco o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque houve um aumento da renda das famílias e saíram 30 milhões da miséria para compor uma nova classe média. Isso era para ter acontecido em 1963. Portanto, há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Então, se o Brasil, há 50 anos atrás, eles não entenderam que isso era uma reforma capitalista, isso não era uma reforma comunista. É que a propaganda americana, os sistemas de informação e contra-informação funcionando, entendeu? A burguesia brasileira dócil e ignorante, como é da sua tradição, curvática, com espinha flexível, sempre disposta a atender os interesses contra o Brasil, e que ela supõe que seja a favor dos seus interesses particulares, essa burguesia, em grande parte, apoiava isso. Apoiou o golpe e não entendeu que o que estava se criando ali era um mercado para que a própria economia capitalista brasileira se desenvolvesse, mas de maneira autônoma, independente, do mesmo modo que o Jango enviou ao Congresso uma lei que limitava a remessa de lucros. Não é que limitava o lucro, não limitava o lucro, limitava a remessa de lucro. E não expropriava o que excedesse o permitido ser remetido. Não, aquilo era incorporado ao capital das empresas. Portanto, aumentaria o nível do investimento, aumentaria os empregos, aumentaria o mercado interno. Enfim, era um programa progressista de governo. E a esse programa econômico progressista e ao programa social progressista, que era a reforma urbana, reforma universitária, reforma tributária, acompanhou também o desenvolvimento da cultura brasileira. Isso é que foi o fenômeno mais espetacular. Com a bossa nova, o teatro novo, né? O Oduvaldo Viana Filho, o outro menino, como era o nome? O Eric? Paulo Pontes. Eu acho que era cineasta, mas no teatro tinha outro que brigava com o Vianinha. É Augusto Boal, isso. Então, e na música a bossa nova bombou, entendeu como é que é? E no cinema, o Glauber, isso tudo, né? Quer dizer... Né? Houve um momento em que se cogitou, se programou que haveria umas férias para que todos os estudantes pudessem se dedicar a um programa de alfabetização baseado no método Paulo Freire, que era uma coisa espetacular, o método Paulo Freire. Mas, infelizmente, tudo isso foi interrompido abruptamente pelo golpe militar de 64, que foi
inteiramente estimulado e financiado pelos Estados Unidos, através da CIA e do seu embaixador Lincoln Gordon. Isso tudo está dito e comprovado em comissões parlamentares de inquérito no Congresso que averiguaram a atividade do IPES e do IBAT. Isso está em vários trabalhos acadêmicos que investigaram a atividade desse cidadão no Brasil. Infelizmente já está morto, porque senão o Ministério Público tinha que ser obrigado a denunciá-los, como denunciou os mensaleiros. E o nosso Joaquim tinha que condená-los, como condenou o mensaleiro, inclusive esse embaixador, que a essa altura deve estar pagando suas penas no além, se é que lá se paga alguma coisa. Então, companheiros, a coisa mais importante que houve no século XX na história do Brasil foi o período de governo de Jango, de 1961 a 1964. Não houve fato político, não houve momento histórico mais importante do que esse. E vocês vejam, né? Tem o ditadinho com quem andas, eu te direi quem és. Vocês veem o Ministério do Jango, a começar pelo Darcy, na Casa Civil, Hermes Lima, né? Aquele que foi ministro das Relações Exteriores, Santiago Dantas, era um time de primeiríssima grandeza, Celso Furtado, né? Quer dizer, era o pensamento, né? O Jango tinha esse mérito sempre, ele tinha um ótimo relacionamento, o Jango, com a intelectualidade. Ele se relacionava bem com a intelectualidade, né? Ele era um bacharel, direito, né? Tinha um bom nível cultural, mas não era um intelectual. Mas respeitava os intelectuais e gostava de conviver com eles e ouvi-los. Então ele formou um ministério de primeiríssima grandeza no Brasil. Então é o que eu digo para vocês, não teve período mais rico, não teve período com maior lucidez no comando do país. Agora, vocês sabem que a direita, ela é fortíssima, terrível e implacável. Vejam o que fizeram com o Brizola. Não, porque depois de um dado momento, eles derrubaram o Jango, botaram os militares no governo e tal, depois se deram conta que os militares eram perigosos. Os militares eram perigosos. Porque os militares tinham a mania, de vez em quando, de ser nacionalista. Isso era um problema. De repente, sem mais nem menos, do nada, surge um general no Peru, chamado Juan Velasco Alvarado, nacionaliza todas as empresas estrangeiras, decreta uma reforma agrária radical, socializa toda a produção pesqueira do país. O pessoal do Departamento de Estado desmaiou. É isso. Foi um sinal de alerta. Foi o alerta. A partir de ali, meu amigo, todos começaram a cair, um por um, em todos os países da América Latina. E o Brasil não escapou. Até porque teve um general, que aliás acho que foi o Jango que promoveu, o general Ernesto Geisel, que resolveu o seguinte: primeiro, o Brasil tem que ter a sua indústria bélica própria, petroquímica, tem que ter bomba atômica,
O Brasil tem que ter bomba atômica. Quer dizer, eu imagino que o presidente americano não deve ter dormido uma semana com essa história, quando viu que tinha uns buracos lá no norte para fazer os testes nucleares. Cachimbo, terra do cachimbo, é isso aí. Entendeu? Aí não, tem que tirar essa gente rápido. E tiraram. Eu não tenho ilusão de que o regime caiu porque o povo brasileiro lutou bravamente, o povo brasileiro lutou bravamente. Mas não foi por isso que o regime caiu. O regime caiu aqui na Argentina, no Uruguai, no Chile, foi o último a cair. Porque eles derrubaram. Porque a partir de um dado momento passou a ser nocivo aos interesses americanos. Então tira. Tira e tem mais. Tira e diz que são os bandidos, assassinos, torturadores e o diabo, e bota eles no lugar deles para nunca mais levantarem a cabeça. E conseguiram. Coisa que nós não conseguimos, eles conseguiram. E botaram no lugar deles os sistemas de televisão. Porque àquela altura, já a maioria das casas no Brasil tinha televisão. O controle social tem que ser exercido de alguma maneira. Não pode mais ser pela baioneta, pela prisão, pela tortura, tem que ser pela cabeça. Então é o seguinte, Brizola é ligado aos traficantes. Isso passou por todas as redes de televisão, pelos jornais, etc. O professor Baiar Boatê, filho do nosso querido Baiar Boatê, me convidar para almoçar com o cônsul americano. Eu era secretário de turismo, que ia almoçar com o cônsul americano perfeitamente. Chegamos, sentamos na mesa aqui no escondidinho aqui. Mas nem começamos a tomar o aperitivo, né? O cara diz assim, o que o senhor sabe das ligações do governador Brizola com o tráfico? Eu olhei para o Baiar. Só olha, cônsul, eu vou lhe dizer uma coisa. O governador Brizola, até pouco tempo, nem vinho tomava. Que parte da vida dele, ele foi criado por um pastor protestante. Agora, sabe o que é que acontece? Eu me lembrei que eu tenho um compromisso e não vou poder almoçar com o senhor. O senhor me dá licença, passe muito bem. E deixei o Baiar almoçando com ele. O Barzinho está aí. Eu não dou morto por testemunha. Ele está aí para contar essa história. Mas vocês vejam a que ponto chegou. E isso foi a mídia que fez. A mídia que fez. Como a mídia fez tudo contra o Brizola. Porque era o seguinte, o Brizola podia voltar para o Brasil, foi acolhido gentilmente nos Estados Unidos, podia entrar e sair a hora que quisesse, chegou lá, deu logo uma entrevista na Voz da América, muito bem, pode tudo, só não pode ser presidente da República. Não dá para matar, porque ia ficar muito... Entendeu? E já os métodos eram outros. Então tem que matar politicamente. Eles mataram o Juscelino, eu tenho essa convicção. Mataram o Juscelino, mataram o Jango e mataram o Lacerda também. O Brizola, eles guardaram, tentaram várias vezes, não conseguiram, vamos deixar isso para teste da democracia brasileira. Mandaram o Brizola para cá, um país que tem o Brizola, com a história do Brizola, atuando politicamente, claro que é uma democracia, né? Agora, não pode chegar de jeito nenhum à presidência da República. Então, eu nunca vi fazerem com uma pessoa o que fizeram com o Brizola. Nem com o Getúlio eles fizeram tanto. Começaram
né? Conseguiram criar aquela situação toda que acabou no suicídio do Getúlio, mas não foi nem sombra do que eles fizeram com o Brizola. Entendeu? Então, meus companheiros, nós nesta quadra da nossa vida, já aqui no nosso movimento dos aposentados, né? Muito mais já para o ocaso do que para a alvorada, nós temos o dever primordial de transmitir às gerações seguintes essa experiência que nós vivemos e que talvez nunca mais venha a se repetir na história do Brasil. Eu lamento, mas como isso aqui foi uma iniciativa do movimento dos aposentados, é lógico que aqui não se haveria de esperar muitos jovens. Mas eu acho... Pois é, mas eu acho o seguinte, o partido está devendo para a nossa juventude. Eu acho que não é possível, não há partido que cresça e se desenvolva, se não tiver uma juventude atuante, organizada, que leve as suas bandeiras e que de repente até impeça certos abusos e certos ataques de que o partido tem sido vítima ultimamente. Portanto, eu me despeço de vocês, porque tanto quanto vocês, eu estou ansioso para ouvir o nosso Éric Nepomuceno, o nosso Paulo Ribeiro e o nosso Ney Ortiz Borges e o nosso Jesus Checa. Quem é o Jesus? Está na mesa? Então, eu acho que falei demais, mas a respeitosa atenção que vocês dedicaram ao que eu falei. Muito obrigado. Foi sugerido por ele, o Brasil que nós perdemos. Eu agora gostaria de passar a palavra para o Éric Nepomuceno. Boa noite. Eu queria começar pedindo desculpa por dois motivos. Eu vou precisar sair mais cedo, o que significa que eu vou fazer uma grosseria enorme com vocês, com o Chediak, com o nosso companheiro Ney, sobretudo com a Denise e com o João Vicente. Mas, como começou um pouquinho atrasado, eu vou ter de sair um pouquinho adiantado. Eu queria pedir desculpa antecipada a vocês. Segundo, eu queria contradizer, perdão, o meu bom amigo Trajano Ribeiro. Eu acho que ele não falou demais, não. Eu acho que ele falou de menos. E acho que o discurso, tanto do João Vicente quanto do Trajano, cobrando desse partido, eu não sou filiado ao partido, eu nunca fui filiado a partido algum, não sou nem sócio do Fluminense. Mas eu estava em Lisboa, convocado pelo governador Leonel Brizola, e um dos orgulhos que eu tenho na minha vida foi ter participado e assinado aquele documento, naquele momento que o Brasil vivia. Eu vivia fora do país e eu acho que nunca ninguém aqui, a não ser os que foram para lá, claro, naquele momento tiveram ideia da importância que foi aquele encontro de Lisboa. Naquela época a gente morava no interior de São Paulo, em São José dos Campos, onde existia o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que antes do golpe era um centro de excelência em ciência e tecnologia, e depois se transformou numa base aérea com gramados, piscinas e construções projetadas pelo Oscar, o nosso Oscar Niemeyer. Eu lembro da vibração que havia não só no meu pai, mas nos amigos dele que participavam daquilo. Então, a primeira observação que eu queria fazer sobre aquele Brasil é que eu acho que havia uma geração, isso que o Trajano destacou, havia uma geração de excelência. Em 1961, 62, quando começaram as reuniões para criar a UNB, meu pai tinha 39 anos. Meu pai tinha 39 anos, quer dizer, praticamente ele era um pouquinho mais velho do que é meu filho hoje.
O professor Leite Lopes, que era um veterano, ele era um grande físico, fundador, desculpe, não consigo me concentrar, eu não queria ser grosseiro, me desculpe. O professor Leite Lopes, que era com meu pai, com o professor Oscar Sala, com César Lattes, fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas aqui no Rio. O Leite Lopes era um veterano, ouvido com muito respeito pelos outros. Ele tinha 44 anos. Quer dizer, era uma geração no auge da sua potencialidade criadora e criativa e que se juntou para pensar um projeto de país, convocados pelo Darcy. Mas se não fosse o Jango, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Se não fosse o professor Anísio Teixeira, isso não teria acontecido. Se não fosse um grande brasileiro que pouca gente lembra, chamado Josué de Castro, isso não teria acontecido. Quer dizer, eu fico pensando, essa geração, veja, o meu pai, o Darcy e o Brizola nasceram no mesmo ano, 1922. Hoje eles seriam velhinhos. Mas que velhinhos, né? Que tremendos velhinhos. Então, para encerrar essa parte, eu acho que foi, de fato, a última vez que nesse país houve um governo que reuniu uma geração nova para pensar o país, pensar um projeto de país, um projeto de futuro, e não um projeto de poder. O projeto de poder é outra coisa. O Fernando Collor de Mello fez isso, de alguma forma o PSDB tentou fazer, não teve talento, e de alguma forma o PT conseguiu com um talento enorme estar exercendo, e as coisas estão mudando para melhor. Agora, é um projeto de poder. Eu não vejo nenhum projeto de país. Segunda coisa da memória daquele tempo, eu quero mencionar um amigo meu, que é meu irmão da alma, que foi muito próximo do Brizola, conheceu bem o Jango, e se declara discípulo do Darcy, que é um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. O Galeano, uma vez escreveu várias coisas que são muito marcantes, mas uma, ele diz que uma revolução só será revolução se for também revelação. O Trajano ou o João Vicente, eu não me lembro, um dos dois ou os dois, mencionou a questão da educação. Eu acho que um país que não se revela, que não se mostra, um país que seu povo não conhece, e não se conhece, e não se reconhece, nunca vai ser um país. Vai ser um amontoado de gente, com governantes, deputados, etc., com autonomia, moeda própria, mas não. Nunca será um país. O que o Darcy se propôs no campo da educação foi justamente isso: revelar o Brasil para os brasileiros, entender o Brasil e revelar o Brasil para os brasileiros. Isso seria a grande revolução. Eu sou geração 68 na veia, eu nasci em 1948. A revolução, para a minha geração, dentro, principalmente fora do Brasil, tinha um sentido, uma conotação e uma imagem. Não deu certo, fracassou, minha geração é uma geração derrotada, fustigada, em alguns países triturada, mas, de alguma forma, o nosso sonho deixou um legado, que é o legado da democracia, o legado do que hoje é vivido na grande maioria dos países da América Hispânica, da América Latina, do Brasil inclusive. Porém, nenhum de nós teve a lucidez de entender qual seria a verdadeira revolução. E seria esta revelação que só se daria para manter a rima e impressionar as moças aqui presentes com a minha capacidade de fazer rima. Revolução, revelação, revolução, educação. Então, essa é, talvez, o grande vazio, a grande lacuna que o Brasil vive hoje. Este foi um dos sonhos básicos do governo do Jango. Esse foi, talvez, o sonho central
da vida de dois brasileiros com os quais eu tive a sorte de conviver intensamente durante muitos anos, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Eu me prezo por ter sido amigo do Brizola e tenho um grande orgulho de ter sido muito próximo do Darcy, e é parte da herança que me deixou meu pai. E eu muitas vezes penso, o que seria do Brasil se não tivesse tido o golpe de 1964? Eu não tenho a mais remota dúvida do Jango teria caído em 65 ou em 66. Era ousado demais. Não tinha como. Então, esse é um pensamento que me ocorre muito. O que teria acontecido se houvesse reeleição? Se o Fernando Henrique, naquele tempo, tivesse comprado deputados para mudar a Constituição e permitir que o Jango se recandidatasse. Como é que seria o Brasil? O que teria acontecido se depois do Jango, o Juscelino ganhasse? O Lacerda era impossível ganhar, porque ele não conseguia se eleger nem síndico do prédio dele, por isso ele gostava tanto da golpe, não gostava de eleição. Ele perdia, nem síndico ele conseguiu ser, foi morar numa casa. Aí, se o Jango voltasse, o que seria, o que não seria? Eu não sei. O mundo era dividido, João Vicente lembrou bem, o mundo era dia e noite, era o mundo socialista, o mundo capitalista, enfim, eu não sei. Agora, eu acho que dá para saber o que seria o Rio de Janeiro, não vou nem pensar no Brasil, aliás, não vou nem pensar no estado do Rio, vou pensar na cidade onde a gente mora, a cidade do Rio de Janeiro, se os CIEPs não tivessem sido abandonados, se esse sonho não tivesse sido esfarelado, humilhado e traído. Eu aposto que parte importante das mazelas sociais que a gente vive, sobretudo que a meninada vive, os garotos, a juventude, a adolescência vive, seriam infinitas vezes menores do que são hoje. Então, se eu imaginar o que seria um Brasil com o sonho de uma educação primária, integral, universal e de qualidade, a única coisa que me ocorre é pensar, imaginando se isso tivesse acontecido, se isso fosse possível, que nós seríamos uma enorme Suécia dublada em português. Não ia nem precisar ter legenda embaixo. Nós seríamos um país desenvolvido, com justiça social, com progresso, com menos desigualdade. E este foi o país que o Darcy quis revelar e ninguém deixou. Ninguém deixou. Mas ninguém quer dizer, o PT era contra o CIEP de maneira radical. Mas era de uma violência. Eu tenho uma irmã que foi das primeiras filiadas do PT. A gente combinava em casa, quando eu via minha irmã. Futebol e política não se fala. E educação também não. Todo mundo foi contra. Eu tenho alguns amigos ricos, sempre é bom ter, quando eles ficam sem dinheiro, sabe para quem pedir emprestado. Eu lembro quando eles falavam, não, acho ótimo ter dentista, tem médico, acho ótimo. Agora vem cá, precisa ter biblioteca, precisa ter aula de música, precisa ter... Piscina nem me diga. Quer dizer, então esse ranço, essa coisa, né, dessas elites e tal, não ia dar certo, não ia dar certo, o CIEP não ia dar certo. A Globo não ia deixar, os partidos políticos não iam deixar. Agora, se desse certo, que país que ele seria? Eu quero, uma vez mais, pedir desculpa, me desculpo com vocês todos, meus companheiros de mesa, muito especialmente com a Denise e o João Vicente, que são filhos do nosso presidente Jango, para contar duas historinhas e cair fora. Houve um tempo, quando a Nicarágua teve a Revolução Santinista, não essa fraude que é hoje, mas foi o processo revolucionário, que eles seguiram o exemplo cubano. Durante 6 meses ninguém teve aula. Quem sabia ler e ensinar. Quem não sabia ler, aprender a ler e escrever. E assim um país conheceu outro país. O país da cidade conheceu o país da miséria. E uma vez eu acompanhei um grande escritor argentino, que era muito
muito solidário com a Nicarágua, ele chamava Júlio Cortázar, e eu fiz uma viagem alguns dias com ele pelo interior, vendo como é que eram essas escolas. Eu nunca vou esquecer uma vez que ele perguntou para uma menina paupérrima, de 12, 13 anos, que pela primeira vez estava indo na escola. Ele perguntou: e vem cá, o que você mais gosta da escola? E a menina falou: os sapatos, que ela nunca tinha tido sapatos. E eu me lembro aqui, no primeiro dia de aula, do primeiro CIEP que foi aberto ainda em regime experimental, eu fui lá com o Darcy, na hora do almoço. E eu fiquei fascinado com um garoto que ele dava volta, esperto, ele enganava todo mundo e voltava para a fila da sobremesa para comer gelatina. Ele nunca tinha comido gelatina. Quer dizer, então, esse sonho da educação serve para revelar também a vida que te foi negada, mas que você merece e você deve e tem o dever de lutar por ela. Eu acho que nós todos aqui temos uma dívida com o legado dessas 3 pessoas que foram mencionadas aqui: Jean Goulart, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Eu acho que a gente deve a eles a memória. Falar depois de Eric, essa voz aveludada, né, de doutor e FM, além dessa cultura maravilhosa. Eu acho que consigo sonhar o que seria no Rio de Janeiro se Darcy tivesse sido governador depois de 2 anos. Eu acho que poderia até acabar com o sambódromo, que o Rio de Janeiro ia ser a cultura popular se exercer em cada canto. Porque a máxima de Darcy quando secretário de Cultura é: onde existir cultura, dá voz a ela. Rio de Janeiro seria a celebração permanente todos os dias do ano. As fábricas de formar cidadãos conscientes e recitando o melhor da cultura brasileira, e Leme Cabisquina, porque livro ia estar espalhado em todo o território fluminense, atletas forjados, porque nenhum país desenvolveu o esporte, seja ele capitalista ou socialista, a não ser através da massificação da escola. E o CIE poderia formar 500 escolas de formados profissionais. Aqui seria a terra mais linda, generosa, da tolerância e da alegria. O Rio de Janeiro ia ser estrela dentro desse país, onde todo mundo viria para cá aprender a ser feliz, a ser solidário e exercer plenamente sua cidadania. Eu acho que foi por isso que Darcy sonhou. Poucos tempos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu encontrei com Oscar Niemeyer, ele conselheiro da Fundação Darcy Ribeiro, e ele me deu um dado que pouca gente sabe, não sei quem está bem enfronhado dentro do Programa Especial de Educação, e só de CIEP foram construídos 506 CIEPs no Rio. Só de metro quadrado de CIEP foi mais do que metro quadrado de todo Brasília foi inaugurado. O menor CIEP tinha 6.500 metros quadrados, e o maior 24.000 metros quadrados, que é o Isolão do Panema, com a bomba muito. Isso em 2 anos. E eu não quero aqui lembrar ainda a passarela do samba, que foi construída simultaneamente em 120 dias. Foi construída a passarela do samba. Diego Brizola e Niemeyer, junto com o Jamil Haddad, receberam o projeto da Darcy Niemeyer. E o projeto foi construído durante a construção. Não tinha projeto executivo detalhado. E construíram em 120 dias. Além disso, a Casa França Brasil, inclusive 2 anos atrás, depois de 25 anos, quando Darcy criou a Casa França Brasil em 84, no governo do Brizola, ele queria inaugurar a casa com a pesquisa, contando a história da presença dos franceses no Brasil. Não tinha material. Então foi inaugurado com história de quadrinhos. Eu fui lá e pedi, depois de 25 anos, em 89, nós conseguimos, que era o ano da França do Brasil, e aqui eu estou fazendo a denúncia, pedi
a Casa França Brasil que tinha que ser lançado, a ideia de Darcy que fosse lançado isso, montasse uma instrução, liguei para o gerente, uma francesa atendeu, e falou, eu te expliquei que fiz essa defesa. Quem te disse que Darcy e Brizola que criaram a Casa França Brasil? Isso é mentira. Aí eu fui no site, e no site fala que não foram eles que criaram a Casa França Brasil. E agora fiquei sabendo que o governador fez um acordo com a CI para doar a Casa França Brasil para a CI, porque lá era da alfândega, que vai ter outra utilidade, e vão acabar com a Casa França Brasil. A Casa França Brasil era um projeto que o Darcy criou em 53, no Museu do Índio, e foi premiado, inclusive, em 1953, agora, como o primeiro museu do mundo contra o preconceito. Porque mostrava a cultura do índio, a riqueza, a maravilha, a contribuição que o índio deu para a formação da cultura brasileira, inclusive para a adaptação do branco aos trópicos. Darcy queria criar a presença dos franceses, queria fazer um museu que representasse a nossa herança portuguesa, que era no Paço Municipal, e queria fazer um representante dos negros, que contasse o lado positivo e a riqueza, que é o sambódromo que representa isso. Hoje está ameaçado de acabar com a Casa França Brasil. Então, a generosidade e a compreensão do sentido do país e de como se pensava diferença política com o que existe hoje, e mesmo na época. E várias vezes conversando com ele, ia falando que a riqueza que aconteceu no Brasil, a oportunidade que ninguém explica como, né, que forma uma geração de pessoas do quilate, que Trajano citou, Eric citou, outros aqui contou isso, a sorte de formar isso, ainda bem vindo de pós-guerra, onde a utopia estava acesa, onde a necessidade de construir um mundo novo, contra a ditadura, contra o preconceito, contra o autoritarismo alemão, né, que poderia se dissediar. Essa geração acreditou no construir um mundo novo. Um mundo novo que foi bebido principalmente e narrado pelos portugueses, onde surgiu a palavra utopia. O primeiro lugar que fala de utopia é quando descobre o Brasil. Thomas More, tá assim, falava isso sempre, só escreve utopia depois de ouvir os relatos do mundo novo e como que era a gente aqui, e os índios, e a riqueza e a beleza dessa terra. Dá sorte, e isso tinha que acontecer no Rio de Janeiro. Talvez, influenciado a partir de 1808, uma chegada daqui da corte francesa, fugindo Napoleão e vem aqui, e começa a retratar a ideia de beleza. Porque até então, e ainda continua acontecendo até hoje, a classe dominante brasileira nunca se lavou a cara e observou a riqueza e a beleza de ser brasileiro e dessa miscigenação, desse processo cultural que tem acontecido. Talvez que só repetia em toda a vida a elite, mandava estudar na França, ou na Itália, e agora recentemente nos Estados Unidos, copiar. A academia, que nunca se preocupou em ter uma universidade comprometida com o destino da população brasileira, de apontar soluções. E foi nesse sentido que Érico colocou aqui, que a Universidade de Brasília foi forjada. Imagina isso, 200 intelectuais da melhor qualidade, tendo plena liberdade de sonhar, de construir uma instituição que a palavra que definiria ela, em uma única palavra, ela se definiria, era autonomia. Quanto que fosse autônomo, que não tivesse intervenção de nenhum político. Engraçado, pouca gente sabe disso, quando foi criada a Universidade de Brasília, Darcy criou um patrimônio e apoiado na época pelo governo. Por exemplo, ele pegou as ações da Companhia Siderúrgica Nacional, que faz parte da criação da Universidade do patrimônio. A Companhia Siderúrgica Nacional, os dividendos eram para sustentar a Universidade de Brasília, para não ter dependência do Ministério da Educação. Tinha, inclusive eu vi esse documento esses dias, também era superavitária, era a Rádio Nacional, que era campeã de audiência. A UNB era uma das sócias majoritárias da Rádio Nacional, que era para sustentar também a lucratividade, para pôr dinheiro para sustentar. Ganhou várias fazendas, que depois ele dividiu em quadras, e foi financiando, e ainda hoje existe. A UNB hoje tem centenas de apartamentos em Brasília, para aluguel, para sustentar, para não ter dependência. Foi a primeira universidade que foi uma fundação. Não era autarquia como a outra. E nunca, até recentemente,
Nunca o reitor poderia ser escolhido pelo ministro da Educação. Escolhia era o próprio quadro acadêmico. Essa universidade que ia estar envolvido com todos os problemas nacionais e apontar soluções. Então, é nesse meio que vem também o Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e tanta gente, e que cria um projeto, a gente esquece de falar assim, plano piloto. O que era o plano piloto? Que era um plano, era o primeiro experimento que ia ser Brasília, que depois se replicasse para o país inteiro. Nunca foi replicado, nunca foi devidamente valorizado. Não tem nada mais genial do que a construção de Brasília naquele momento de florescência. Outra coisa interessante da classe dominante, ninguém lembra que Jango era vice de JK quando Brasília foi criado. Eu morei agora 1 ano em Brasília, para implantar o memorial Darcy Ribeiro dentro do RB. Eu nunca vi uma foto em Brasília de Jango do lado de Brizola, da inauguração, e sendo colocado. Graças à revista, onde é que você já viu? É raro, eu não vejo local público, qualquer lugar, qualquer boteco, qualquer hotel que você entrar em Brasília, tem foto de JK. De Jango junto com o JK, não tem nenhuma. Eu não vi nenhuma. Não sei se vocês reparam. O vice não participou, não existiu, ninguém lembra, ninguém fala. O Brasil só teve 2 momentos na sua história, e Trajano, não é discordando, é só ressaltando, falando que o momento mais sublime foi o governo de Jango. Eu concordo que a intelectualidade foi, mas foi forjado em 30. Só existiu o governo de Jango porque existiu Getúlio antes. As bases foi dada em 1930. E foram os 2 momentos únicos na história do Brasil, até hoje, e depois do golpe, nunca teve, que nós tivemos um projeto de nação. E nós pensamos no país, independente e sem a colaboração muito pequena, muito colocada, dos donos desse país. Porque, infelizmente, o Brasil ainda tem dor. A concentração de renda, a classe dominante brasileira, a paulista, que é a mais tacanha, a mais subordinada dos interesses internacionais, que é tão burra nesse aspecto, que tem um potencial desse, que aqui florescer a mais bela civilização do planeta, se contentar em ser gerente multinacional, certo? Cumpridor de ordens dos americanos hoje, do que construir um projeto próprio. Não tem nem criação, certo? E o genial desse país é a nossa riqueza, a nossa diversidade, principalmente popular, que está aflorando e que está vindo de baixo, fomentando e tendo essa mistura. Eles querendo ou não, é o que Darcy previa. Nós estamos caminhando com essa miscigenação, nessa mestiçagem, e aqui vai se construir o socialismo moreno. A primeira experiência desse mundo inteiro, que vai ser forjada na tolerância e na alegria, e que vai servir de referência para todo esse mundo. Então, ele sonhou e nunca teve. Darcy sempre viveu entre a euforia e o ridículo. E nunca teve medo de pensar alto e de sonhar e de cair no ridículo. Porque ele viveu intensamente a vida dele. Talvez pela liberdade intelectual e ter oportunidade durante a vida de praticar as ideias dele. Ele se dizia um intelectual atípico, porque o que ele pensava, ele tentava traduzir. Né? Ele de construir esse processo dele. Toda a literatura, inclusive antropológica, e depois seus romances, vários romances que ele deixou, é tudo calcado nessa formação e nessa crença de como ele via o país e como ele achava o que iria florescer. Hoje, acho que começa a acontecer isso. O mundo olha diferente para a gente. Não tem tanto esse preconceito como existia até recentemente. A palavra brasileiro, um dos primeiros intelectuais foi Darcy, 40, 50, que começa a falar com boca cheia do Brasil. A classe dominante sempre tem vergonha de ser brasileiro. Dom Pedro II, tem carta de Dom Pedro II falando que tinha vergonha de ser imperador no país de negro, de mestiço. Por isso que começa a importar branco pobre da Europa para melhorar a raça brasileira. Essa essência é que está ainda na classe dominante brasileira. Apesar de que está diminuindo. Mas orgulho do seu povo nunca tem.
Né? Como dizia Figueiredo, prefiro cheio de cavalo do que cheio de povo. Né? Isso é a essência da classe dominante brasileira. E é contra isso que nós devemos brigar. E só como vamos superar? Com educação. Educação de qualidade. E Darcy cansou de falar, CIEP, não é invenção minha. A escola de tempo integral está acontecendo no mundo inteiro. Todo o país que se desenvolveu, só desenvolveu a partir da educação que dá igualdade de oportunidades para a sua população. Cria um instrumento para cada um individualmente poder desenvolver o que tem de melhor. E até isso, hoje, não foi feito. O Brasil, apesar de ter algum ganho na educação, ainda é ridículo a situação da educação brasileira, péssima, né? E que é um projeto da classe dominante brasileira não deixar de ter educação de qualidade para a população brasileira. Porque um país onde que tem Embrapa, as maiores empresas de tecnologia, que pode pegar os terrenos mais inóspitos e pôr para produzir em larga escala. Hoje, por exemplo, na questão do eucalipto, de madeira, hoje o Brasil produz por metro cúbico, por hectare, mais do que na Austrália quando importaram o eucalipto. O eucalipto veio da Austrália. Hoje, com o desenvolvimento da Embrapa tem mais de 300 qualidades diferentes de eucalipto que produz o dobro da onde que veio, que está muito mais adaptado lá. A mesma coisa com a soja. Ninguém domina a capacidade da soja como a Embrapa. E de várias outras áreas. Se tem capacidade tecnológica de desenvolver, mexer com planta e com bicho, como é que não pode desenvolver uma tecnologia que é conhecida secularmente para desenvolver o material humano que é uma riqueza do nosso país? Porque não tem interesse político. E cá para nós, nunca no país teve um momento que a educação foi tão priorizada como no Rio de Janeiro, através do Leonel Brizola e do professor Darcy Ribeiro. E por isso que é a mácula do PDT. Eles têm medo de ter essência do PDT que tem que resgatar. E cá para nós, quais os prefeitos, a direção nacional aqui, exige, por que não exige a implantação em todos os seus municípios e estados que governar da escola de tempo integral? Isso devia ser causa-pedra. E essa que é a origem, esse que é o DNA desse partido, onde que vai diferenciar e fazer esse país crescer. Porque a hora que você presta o serviço à população, principalmente os mais humildes, ninguém esquece. E a coisa que a consciência e a cultura, que ninguém pode tirar, não se vende. E por isso eu acho, inclusive, ainda, eu acredito na presidente Dilma devido a essa herança genética do PDT. E acho que vai ser prioridade dela ainda a implantação. O governo dela só poderá ser lembrado se ela assumir isso. Porque o que é que vai diferenciar ela, até agora, dos outros governos? Que ação? O que é que foi feito? Aliás, o que menos se vê hoje, em 2 anos, mais de 2 anos do governo de Dilma, um projeto, alguém lembra de um projeto de um ministro, são 37 ministros, que foi para a mídia e apresentou alguma coisa original. Qual ministro levantou em mais de 24 meses, 26 meses, nada. E não foi, ninguém apresentou o projeto de referendo. Eu acho que o PDT, inclusive, tinha que empunhar essa bandeira e dar o exemplo nas suas administrações, seja estaduais ou municipal, e exigir do governo federal, já que participa da base do governo, a implantação dessa escola, que vai ser definitivamente a grande revolução brasileira, porque Darcy, Brizola e Jean sempre sonharam e lutaram. Muito obrigado. Me permitem, eu sou tão baixinho que vou levantar para parecer um pouco mais alto. Em primeiro lugar, a minha homenagem à nossa querida presidente, né, que está aqui mais uma vez, permitindo que os companheiros assistissem alguma história dos mais velhos. Eu devo dizer, meus companheiros, que
deveria e devo falar se Brizola fosse eleito presidente. É bravo, né? Hã? Se Brizola fosse eleito presidente. Meus companheiros, eu tive com o Brizola praticamente uma vida inteira. Primeiro, fundamos a ala moça do antigo PTB, hoje Juventude Trabalhista. Ele foi presidente, depois nós o elegemos em 47 deputado estadual, e depois ele veio e formamos a outra executiva do partido, quando eu tive a honra, do partido não, da Juventude Trabalhista, na ala moça antiga, eu tive a honra de ser eleito presidente. Em 1963, Brizola era secretário das Obras Públicas e eu exercia uma modesta função de advogado do DAER. E num daqueles dias de manhã, no meu gabinete de trabalho, recebi um telefonema dele, me pedindo que eu fosse ao seu gabinete na Secretaria das Obras Públicas. Lá estive, e ele então me pediu que eu fizesse um trabalho que ele precisava que fosse feito, que era o levantamento das desapropriações daquela estrada que liga Porto Alegre a Uruguaiana, a BR-190, me parece que é, 290. E eu tive, então, quase 2 anos trabalhando naquele sentido. E passaram-se mais 2 anos, em 55, e o Brizola se elegeu prefeito de Porto Alegre. E eu me elegi vereador. Fui líder, vice-líder da sua bancada. 3 anos depois, em 1958, Brizola se elegeu governador e eu me elegi deputado estadual. Fui também líder e vice-líder da sua bancada. E 4 anos depois, em 1962, o Brizola se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro. E eu me elegi deputado federal pelo Rio Grande do Sul. E pasmem, meus companheiros, fomos em janeiro de 1963 para a reunião da bancada do antigo PTB da Câmara Federal. E o Brizola tinha feito, como eleito aqui pelo Rio de Janeiro, a maior votação que já houve em todos os tempos. Aliás, até hoje, ninguém o superou em votos. E eu me lembro que todo mundo queria que o Brizola fosse o líder. E o Brizola não quis ser líder. Depois, quando perguntei para ele por quê, ele disse: não, eu quero ficar livre. Não quero ficar aqui na Câmara discutindo reuniões que às vezes são de manhã, de tarde, de noite, e tentando fazer com que muitos dos
nossos companheiros deputados votem dessa ou daquela maneira e eles acabam muitas vezes desobedecendo. Então não quis. E esse pobre velho hoje foi eleito líder da bancada. De maneira, meus companheiros, que eu vivi com o Brizola. E dizer o que Brizola seria se tivesse sido eleito presidente da República, para mim não é difícil. Mesmo porque o Brizola, quando foi candidato à presidência da República, eu já sabia que ele ia fazer uma verdadeira revolução se fosse eleito presidente da República. Então criei um comitê que ele depois até achou engraçado. Pior que eu perdi. Eu criei o Morena. Morena. Então, o que é Morena? Ele me perguntou. Digo, é aquilo que tu vais fazer quando fores eleito presidente da República. Tu vais fazer a redenção nacional do nosso partido. Movimento de Redenção Nacional Morena. Esse foi o comitê que eu criei para ele. Vejam a confiança que eu tinha. Eu sabia que o Brizola, se eleito, iria realmente fazer a redenção do nosso país. De maneira, meus companheiros, que, sinceramente, se o Brizola tivesse sido eleito presidente da República, ele teria mudado tudo nesse país. Como, aliás, mudou Porto Alegre quando ele foi prefeito. Como, aliás, mudou o Rio Grande quando ele foi governador. Então, eu tenho certeza de que a sua inteligência, a sua capacidade, o seu patriotismo iria produzir uma verdadeira redenção do nosso país. É por isso, meus companheiros, que eu vendo adiantado na hora. Eu não quero me adiantar. E quero dizer a vocês que o Brizola, para mim, se tivesse sido eleito presidente da República, teria sido, talvez, o maior presidente desse país de todos os tempos. Muito obrigado. Todos da mesa ali. O Zé Vicente, um dia me encontrando comigo, meu amigo e tal, ele disse: Chedraque, vamos fazer uma biografia do Brizola Quatro Mãos. Eu falei: ô Zé, o Trajano já está fazendo uma biografia do Clóvis Brigagrão, não sei se está, se não está. Eu mesmo na época me disseram isso. Só não é uma biografia. Não, né? O que nós estamos fazendo é memórias. Sim. Memórias nossas com o Brizola. Ah, ótimo, ótimo. Entendeu? É, porque... Não é uma biografia. É. Eu, na época, me disseram... Memórias têm 400 páginas. Mas já tem inclusive um trabalho que nós conhecemos muito bem feito, que é o trabalho do nosso querido Muniz Bandeira. Bom, eu disse: ô Zé, se você quiser, vamos fazer um trabalho e titular O Brasil que nós perdemos. Dizer como seria o Brasil se o projeto trabalhista, que aliás eu tomo a liberdade de dizer que isso começa com Getúlio, porque se nós observarmos tudo que foi realizado nesse país, foi a partir do governo Getúlio, inclusive as realizações do Juscelino.
Porque em 34, depois da Constituição de 34, Getúlio queria fazer Brasília, já falava em Brasília. Getúlio falava na Transbrasiliana, uma estrada que ele queria que fosse dos Pampas à Amazônia. O Juscelino fez uma parte, fez a Belém Brasília. Então, se nós formos olhar, né, nós vamos ter depois do Jango, o grande herdeiro do Getúlio, né, e aquela pessoa que realmente, como foi colocado muito brilhantemente, teve a grande sensibilidade política de se aproximar de pessoas fabulosas, como o Darcy, e como todas as outras pessoas que já foram faladas aqui. Bom, Brizola. Eu, em Cuba, em 1994, no auge da crise, eu tive uma reunião com o atual presidente de Cuba hoje, esse que está aí, que é o Raul. E conversando, ele disse: olha, meu filho, o maior inimigo hoje do Pentágono não é o Fidel. E Cuba é uma ilhazinha pequenininha, já está dominada, isso aqui não bloqueada. O maior inimigo hoje dos americanos é Brizola. Eu falei: como? Por que o Brizola? E o Lula? Bom, porque o Brizola é o único que tem um projeto de nação. E se o Brasil for libertado, toda a América será libertada. Eles não querem que a América se liberte. Eu parei e pensei, e logo depois, outra coisa que eu quero reafirmar aqui, essa questão da urna eletrônica. Isso existe, nós temos prova. E não adianta você falar porque ninguém, esse pessoal todo que está aí, eu fui eleito, não quer mexer com nada. Isso é um absurdo. Quantos companheiros nossos morreram, tomaram para você ter o direito do voto? E eles vão nos tirar esse direito? Como é? Então eu quero recontar os votos da minha zona, não posso. Na democracia o poder não emana do voto, e aí? O Brizola jamais teria aquela votação que ele teve para prefeito, que ele matou o Brizola. Nunca que no Rio de Janeiro, com o trabalho que ele fez, ele teria aquela votação. Eu, inclusive, faço aqui uma autocrítica, porque a gente, eu, na época, achava que o Brizola, eu não acreditava nisso, hoje eu acredito nisso. Entendeu? Outra coisa que eu quero dar um depoimento sobre a questão, sem dúvida nenhuma, o grande projeto, a grande revolução é pela educação. Esse era o projeto que o Darcy e o Brizola iam implementar, a verdadeira de dentro para fora. Eu era do Partido Comunista, estava na beira da direção cultural, e o Brizola foi dar a primeira entrevista coletiva quando ele veio do exílio. Aí eu estava numa salinha lá no Sétimo Andar, fumando um cigarrinho, tranquilo, falando. Na plateia estava Aguinaldo Timóteo, achei estranhíssimo Aguinaldo Timóteo ali. Então ali. Aí o Brizola dizendo o seguinte: eu era do partido, e na BI o partido apoiava o Miro, estava fechado com o Miro Teixeira. Aí fumando um cigarro, o Brizola fumando um cigarrinho: olha, eu estou entre aqueles, eu me lembro como se fosse hoje, eu estou entre aqueles que acreditam que somente um projeto político com partidos fortes, definidos, dizendo a que vieram, pode mudar uma sociedade. E a liberdade é fundamental. A liberdade é como se fosse, como é que ele falou? Socialismo e liberdade é como se fossem dois trilhos, sem os quais a locomotiva da história não avança. E eu fiquei impressionadíssimo com o Brizola. Saí, fui lá, Zé Geraldo me encontrou, eu falei, estava lá na minha, eu falei: Zé Geraldo, vou entrar no PDT, pô, vamos entrar nesse projeto. Brandão Monteiro tinha um escritório na frente, vamos lá, vamos entrar. Doutor Barbosa, que terminou junto com o Brizola no final da vida, me chamou lá, naquela época. Disse: meu filho, estão fazendo fofoca com o seu nome, estão dizendo que você está apoiando o Brizola, o PDT. Ele não quis correr conosco, ele ficou sozinho. Vocês vão ser apenas massa de manobra, aquele negócio do partidão. Eu falei: doutor Barbosa, é o seguinte, eu acredito num projeto de nação, acredito que o Brizola pode ser presidente da República, e eu vou apoiar o Brizola. E saí, fui apoiar. Então, eu gostaria de dar, para não alongar muito aqui, porque também já foi tudo dito, né? Vocês falaram brilhantemente aqui sobre a questão do Brasil,
que nós perdemos, o Trajano falou brilhantemente, o João Vicente, que é o Brasil que, se tivesse realizado a reforma agrária, nós não teríamos essa cidade inchada, essas pessoas aí, com essa violência e tudo mais, as pessoas teriam fixado ao campo. Nós não teríamos essas perdas internacionais, que o Brizola falava muito, né? Porque nós teríamos criado um desenvolvimento a partir da produção interna. O doutor Barbosa tinha, inclusive, um livro que dizia: o capital se faz em casa, que era exatamente sobre o desenvolvimento do Japão e essa coisa que poderia ser feita. Isso aí, se nós olharmos hoje, o que precisa ser feito é o que o Jango ia fazer e que impediram. Não mudou uma vírgula. Uma vírgula. Nossa nação parou. Não adianta. Nós temos governo da Dilma, tudo bem. Mas a questão da educação é fundamental. Eu agora sou secretário de Cultura lá de Caxias, aqui numa cidade que, aliás, é uma cidade interessantíssima, está entre as 15 maiores cidades. E eu estou desenvolvendo, estou querendo, até o vice-presidente, o vice-prefeito do PDT, não veio aqui porque estava envolvido lá. Nós vamos desenvolver um projeto de educação pela cultura. É a única forma que existe de você libertar, é você ter uma cidadania. E educação não é só ensinar ele, é construir a cidadania, preparar o homem para a sociedade. E com identidade cultural. Aí vem o Paulo Freire, o Darcy, etc. Porque uma carteira de identidade, digamos assim, uma cidadania que não tem identidade cultural, é como uma carteira de identidade sem portador. Aliás, o Drummond já dizia: a lei não basta, os lírios não nascem da lei. Quer dizer, não adianta essa coisa legalizada, mentirosa, formal, de pessoas que vivem no vazio, sendo colonizadas 24 horas por dia pelos meios de comunicação. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: o mais belo projeto político que eu conheci, não só na minha geração, como também, se nós formos ver historicamente, foi o projeto do PDT. É um socialismo com liberdade, com identidade cultural. Eu sinto que, infelizmente, as forças contrárias impediram que isso acontecesse. Vocês sabem todos aqui quanto tempo demoraram para promover a abertura no Brasil. Enquanto, claro que tem essas questões que foram levantadas aí pelo Trajano, tudo bem, correto, questão do consenso de Washington e tudo mais, mas também o medo do Brizola. Enquanto o Brizola não caiu nas pesquisas, eles não promoveram a abertura. Então, nosso país é um país ocupado. Hoje nós somos um país ocupado. Em torno de nós, toda a América se liberta. Eu sou diretor cultural da BI, estou agora deixando meu cargo, estou indo para lá, e nós observamos o seguinte: hoje nós vivemos uma ditadura muito pior que a dos militares. Porque o militar você enxergava, está ali, é uma ditadura subliminar, uma ditadura do poder econômico, né, exercida através da mídia, dos meios de comunicação. O cidadão, não vou me alongar, estou preocupado aí com a hora, mas um cidadão, isso é importante colocar para vocês, que é aquela figura que nasceu, tem certidão de nascimento, viveu, é responsável perante a lei do seu país, tem poderes, deveres, etc., tal, deveres, direitos. Quando morre, tem que pegar um atestadozinho de óbito, ou seja, ele vive dentro do poder político. Essa figura dançou, porque com o neoliberalismo, o poder econômico dominou de tal forma o poder político, que a figura que sobe ao pódio no lugar é o cidadão do poder econômico, que é o consumidor. O Estado social migrou do trabalho para o consumo. E eles, cada dia mais, desmoralizam o poder político, corrompem numa ponta, denunciam na outra. Corrompem numa ponta, denunciam na outra. Eles corrompem o poder político porque eles querem cada vez mais dominar essa história. Entendeu? Ocorre o seguinte: o Brasil tem uma coisa impressionante. Todos esses projetos, eu até poderia citar para vocês, alongando, dizendo como isso se processou. Historicamente, o Brasil, ele sobrevive a tudo isso.
Eu não estou querendo ser determinista, mas eu acho que a nossa formação social, a nossa estrutura, a nossa capacidade de viver, o fato do povo ter sido marginalmente colocado fora da história, permite que nós tenhamos uma liberdade de pensamento, que esse condicionamento, que vem 24 horas por dia, não consiga ultrapassar o espírito em fabricar. Eles não vão conseguir. Você vê o que é o Big Brother, se não uma catarse coletiva do sistema capitalista. Você dedura e tira, dedura e tira, depois é premiado. Não é? Você pisa no pescoço das pessoas, como dizia o Brizola, e depois você é premiado. Então, companheiros, eu estou muito feliz, desculpe, O que fazer para a gente mudar? Eu acho o seguinte, nós temos que fazer o dever de casa. Entendeu? O Vinícius de Moraes diz o seguinte, ninguém é universal fora do seu quintal. Nós temos que fazer o dever de casa. Eu acho que o PDT tem a legitimidade histórica, não só pelo Jango, mas inclusive pelo trabalhismo, pela estrutura do trabalho, para encabeçar um movimento de resistência cultural. Olha aqui, o Trajano sabe que quando eu entrei no PDT, eu fiz um manifesto, ele assinou, todo mundo assinou, sobre a ocupação via espaço cultural. Eu peguei um documento de Santa Sé, dos Estados Unidos, fizemos esse manifesto, até a Dilma Rousseff assinou lá no Sul. O Brizola, no primeiro dia que ele entrou no governo, fui lá com o Zé Geraldo, 6 horas da manhã, o Brizola abriu aquelas cortinas todas que filmaram, e abriu, entrou, aquela coisa, 6 horas. Aí demos um manifesto, ele pegou, falou, olha aqui, eu não posso mexer com isso agora, senão não governo 2 meses. E guardou. Aí o Zé Geraldo, não, me dá isso aqui, Zé Geraldo. É porque a gente já guardou, né? Esse documento mostrava tudo, porque através de Cuba vazou um documento secreto dos Estados Unidos que dizia o seguinte, em vez de ocupar militarmente os países, como ocorreu no Vietnã, eles perderam a guerra do Vietnã, vamos ocupar via espaço cultural. E em 73 fizeram uma reunião trilateral, as multinacionais do Japão, da Europa e dos Estados Unidos, deixaram de investir na Guerra Fria e passaram a investir maciçamente em satélite artificial, meio de comunicação. Em 73, nesse mesmo momento, Gorbachev era cooptado na Inglaterra, ele é embaixador na Inglaterra. Embaixador não era, fazia parte do corpo diplomático. E de repente aconteceu o que nós estamos vendo aí. Acabou a Guerra Fria, satélites detonaram, mataram 20 cientistas nossos aí, quando nós íamos criar o nosso satélite. E é isso, e quero terminar dizendo o seguinte, assassinaram, eu tenho certeza que assassinaram o Jango, o Juscelino e o Lacerda. Você pode ter certeza disso. Olha aqui, eu fiz uma grande entrevista com o Coronel Afonso. Coronel Afonso me contou histórias, disse que inclusive na época falou até com a sua mãe. O Juscelino foi morto tranquilamente. Ele recebeu um telefonema, não vou contar porque isso é muito extenso e tudo mais. Entendeu? Eu acho que nós tínhamos que realmente rever toda essa história nossa. Isso não pode ficar assim. Entendeu? E agora, finalmente, vou fazer uma revelação jornalística. Eu sempre me intrigou o fato do Brizola ficar com o Collor até o final. Eu dizia, como é que pode o Brizola apoiando o Collor? Eu jantando no Salão com uma pessoa que era da família do Roberto Marinho, então ele falou, vou te dar um furo de reportagem, o que é? Doutor Roberto, escuta isso, Paulinho, doutor Roberto mandou chamar o Collor aqui e teve uma conversa com o Collor. Ele chegou e disse, meu filho, nós o apoiamos, e o senhor, o presidente, o senhor está agora fazendo propaganda nacional do nosso arqui-inimigo. Aí eu falo, não estou entendendo, doutor. A pessoa contou assistindo, não estou entendendo. Disse, mas você está fazendo o SIAC. SIAC é um CIEP nível nacional. Está fazendo propaganda. Aí o Collor, mas doutor Roberto, eu fui eleito pelos descamisados. Doutor Roberto, você foi eleito por nós, descamisado.
E olha aí, não faça isso, então mude de nome. E outra coisa, escola de tempo integral, nem a classe média consegue ter. Faça o seguinte, muda o nome, ou então veja uma coisa, o Paulo é maluco, saiu de lá, reuniu o que eu falei, que olha, compre o máximo que você puder no meio de comunicação, tudo, manchete, porque senão quem vai governar esse país é o Roberto Marinho. E veio aqui, maluco, foi lá, inaugurou o SIAC de Acari, o Brizola. Eu fui na inauguração do Caju. Do Caju, pois é, do Caju. Então, veja você o que é a história. Isso eu fiquei sabendo recentemente, jantando lá no Castelo da Lagoa, com um amigo meu que me colocou essa história. Então é isso aí, muito obrigado, desculpe se eu me estendi. Companheiros, eu quero agradecer a presença de todos, pessoas aqui como nós, Mantiveiros, que veio lá de Japeri, companheiros de São Gonçalo, Caxias, Anchieta, essa turma toda que está sempre comigo às quartas-feiras. Aliás, eu estou contando com vocês quarta-feira na nossa reunião, que nós vamos comemorar também o aniversário da nossa companheira Olga Amélia.